O que você faria se anos após enterrar o homem que você mais amou, você sentisse o toque dele na mão de um completo estranho? Em 1943, Sabine recebeu o telegrama que toda mulher de soldado temia. Miguel estava morto. Mas para ela, o luto nunca foi feito de choro e orações, e sim de uma fome que queimava a pele. Ela guardou cada noite de amor quente como uma heresia, até que Alexander apareceu. Ele era o futuro. Ele era a segurança. Mas no momento em que ele a tocou pela primeira vez, o mundo de Sabine desmoronou. O cheiro era o mesmo. A força bruta nas mãos era a mesma. A maneira como ele sussurrava no seu ouvido era exatamente como Miguel fazia antes das trincheiras o levarem. Agora Sabine está vivendo um pesadelo silencioso. Será que ela está se apaixonando por um novo homem? Ou será que ela está usando Alexander como um corpo de aluguel para trazer um morto de volta para uma sua cama? Prepare-se para uma jornada onde o desejo desafia o túmulo, porque hoje você vai descobrir que, às vezes, o amor não morre. Ele apenas troca de pele para nos caçar de novo. Fique até o final, porque a escolha que Sabine fez entre a memória de um morto e o calor de um vivo vai te fazer questionar onde termina a lealdade e onde começa a loucura. Muitas vezes, a maior tragédia de uma guerra não reside nos mapas redesenhados por generais em gabinetes aquecidos, onde o destino de milhões é decidido com o deslizar de uma caneta tinteiro. A verdadeira dor, aquela que corrói o osso, habita o território invisível de uma cozinha silenciosa ao amanhecer. Em 1943, e enquanto o mundo ardia em um desespero global e o som dos canhões ecoava como um trovão distante, a vila de Sabine parecia protegida pela geografia, mas fora atingida em cheio pela geografia do luto. Sabine observava o vapor da caneca de café ralo subir em espirais cinzentas, como um fantasma que tentava ganhar forma na cadeira vazia à sua frente. Ali, naquele espaço de madeira gasta, deveria estar Miguel. Ela não sentia apenas a falta de um marido. Ela sentia a falta de um incêndio. O futuro dela fora confiscado por uma ordem de comando que ela nunca assinou, um veredito de ausência que o destino impusera sem aviso prévio. Mas Miguel não morrera em seus pensamentos. Para Sabine, ele era mais real do que as paredes frias daquela casa. Ela fechava os olhos e, por um segundo, o cheiro de café era substituído pelo cheiro de tabaco, e couro e o aroma amadeirado da pele de Miguel após um dia de trabalho no campo. Ela se lembrava da última noite antes de ele partir para o fronte. O quarto estava mergulhado em uma penumbra alaranjada, a luz de uma única vela projetando as sombras de seus corpos entrelaçados na parede. "Não olhe para a farda, Sabine", ele sussurrara, a voz rouca contra o lóbulo de sua orelha, enquanto suas mãos ásperas de soldado em treinamento percorriam a curva de seus quadris com uma urgência desesperada. "Olhe para o homem que está dentro dela. Esse homem nunca vai embora." As mãos de Miguel tinham uma força que a desarmava, um toque que transformava o frio do inverno em um calor febril. Sabine lembrava-se do peso do corpo dele sobre o seu, da cadência da respiração que se fundia à dela. Um pacto silencioso de carne e promessa. Miguel partira com palavras presas na garganta, mas o corpo dele dissera tudo o que precisava ser dito naquela madrugada. Agora, Sabine encontrava um consolo precário nessas lembranças de um amor que era fogo ardente. Enquanto a vila se cobria de um patriotismo sombrio e venerava silenciosamente aqueles que não voltavam, Sabine movia-se pelos dias como uma sentinela de memórias proibidas. Ela cuidava das tarefas domésticas com uma integridade mineral, mas por dentro, o desejo era uma brasa que queimava sua alma no escuro. Cada minuto sem notícias era um tijolo a mais na muralha que a separava da verdade, mas também era combustível para sua obsessão. Ela não queria apenas o soldado de volta. Ela queria o homem que a fazia sentir que o mundo era pequeno demais para os dois. A paixão ardente que outrora iluminara os passeios à beira-rio, onde ele a puxava para as sombras dos salgueiros para roubar beijos que sabiam a urgência e juventude, era agora a única coisa que a mantinha viva. Sabine não era uma viúva que chorava sobre fotos desbotadas. Ela era uma mulher que habitava um museu de sensações embalsamadas, onde o toque de Miguel ainda parecia vibrar sob sua pele,
como se ele tivesse acabado de sair do quarto para buscar lenha, e não para cruzar uma fronteira de onde poucos retornavam. Ela percebia que sua solidão não era um vazio, mas uma presença saturada de Miguel, um silêncio que gritava o nome dele a cada batida de seu coração. Existem isolamentos que não são feitos de muros de pedra fria ou cercas de arame farpado que cortam a carne, mas de comunicações amputadas e de palavras que morrem no caminho. E como pássaros atingidos em pleno voo pela fumaça negra dos canhões. Enquanto o mundo ao seu redor era devorado pelo barulho incessante da artilharia, Sabine sentia que o seu próprio fôlego fora sequestrado pela impossibilidade física de ser ouvida por Miguel. Ela passava as noites em claro, à luz de uma lamparina de querosene que projetava sombras vacilantes nas paredes, escrevendo cartas que eram, na verdade, documentos de uma paixão ardente. Ela não escrevia sobre a escassez de pão ou sobre o frio que fustigava a vila. Ela descrevia a saudade da pele. Suas palavras tentavam mimetizar o toque. Miguel, eu ainda sinto o calor do seu peito contra as minhas costas quando me deito. O travesseiro ainda guarda um rastro do seu cheiro, um mistério de alfazema e suor que eu protejo como se fosse o meu último tesouro, escrevia ela. A caneta arranhando o papel com uma urgência quase violenta. Sabine lançava esses envelopes ao mar da burocracia militar, ignorando deliberadamente que o correio de campanha fora asfixiado pelas cinzas das batalhas no fronte oriental. A dor de não ser ouvida era uma ferida aberta que ardia sob o seu avental de linho grosso. Cada vez que ela passava a língua pelos lábios, parecia buscar o rastro do último beijo de Miguel. Um beijo que tivera gosto de despedida e de promessa, salgado pelas lágrimas e quente como um juramento. Para ela, o ato de escrever era uma cerimônia de veneração silenciosa por alguém que talvez já não habitasse mais o mundo dos sentidos, mas que permanecia vivo em seu sistema nervoso. Sabine guardava cada gesto de carinho dele como relíquias sagradas. A forma como ele sorria de lado quando ela o provocava, ou o modo como ele apertava sua cintura, puxando-a para si com uma possessividade que a fazia perder o chão. Se você já viveu a tortura de enviar o seu melhor sentimento, a sua essência mais nua, e receber em troca apenas o eco do vazio, você conhece a agonia que Sabine respirava diariamente. No peito dela, a guerra não era um conflito de nações, mas uma revolução íntima contra o silêncio imposto pela morte em massa. Ela lembrava-se de como Miguel costumava morder levemente o seu ombro, um gesto que a fazia estremecer, e de como o riso dele era capaz de dissipar qualquer sombra de medo. Agora o silêncio era uma mão invisível que tentava apagar essas sensações, e Sabine lutava contra ele com a memória visceral de suas noites de amor quente, onde o mundo lá fora deixava de existir e eles se tornavam um único ser feito de suor. A desejo e respiração ofegante. Ela percebia, com uma clareza dolorosa, que o mundo estava ficando mudo para o que era essencial, trocando o fôlego da verdade pelo grito oco do patriotismo de palanque. Sua paixão ardente pela integridade emocional era a sua única arma contra o desespero. Cada carta não respondida era um testamento de uma lealdade que o tempo e a distância não conseguiam corromper. O mistério daquela separação forçada selou o seu destino, como a guardiã de uma humanidade que os soldados esqueceram nas trincheiras. No território de sua alma, o pacto de fôlego continuava invicto. Sabine fechava os olhos e quase podia sentir a pressão das mãos de Miguel em seu rosto. O polegar dele traçando o contorno de seus lábios com uma ternura que doía. Ela vivia nesse estado de vigília sensorial e recusando-se a deixar que a imagem dele se tornasse uma fotografia estática e sem vida. Para ela, Miguel ainda era movimento, era calor, era o homem que a fazia arder. Ela preparava o terreno emocional para o que viria, mas se recusava a aceitar que o som da vida dele pudesse ser apagado por um papel oficial. Enquanto houvesse memória no seu corpo, Miguel teria um lugar para existir, pulsando em cada nervo e em cada lembrança das noites em que a guerra era apenas uma palavra distante e o amor era a única lei que eles obedeciam. Há momentos de devastação absoluta que exigem da alma uma ruptura violenta com a civilidade. Instantes em que o peso da injustiça acumulada
torna-se maior do que a capacidade dos pulmões de conter o fôlego. Sabine estava na cozinha, os dedos manchados pelo suco das frutas que colhera, quando o carteiro parou à sua porta. O som da bicicleta dele, o rangido do metal contra o cascalho, pareceu-lhe o toque de um sino fúnebre. Ele não sorriu. Não houve o habitual comentário sobre o tempo. Ele apenas estendeu um envelope de papel pardo, frio e impessoal, que parecia drenar o calor de suas mãos no instante em que o tocou. A confirmação oficial estava ali, reduzida a uma fórmula burocrática e datilografada. Miguel morrera em combate, sepultado em uma terra estrangeira cujas coordenadas ela nem sequer conseguia pronunciar. Ao segurar aquele papel que tentava resumir toda a sua paixão ardente a uma estatística de guerra, Sabine sentiu o chão desaparecer. Mas o que mais doía não era a morte em si, era o silêncio que a cercava. Miguel se fora sem que suas últimas palavras encontrassem o caminho de casa. Ele morrera sem o cheiro dela, sem o toque de suas mãos, sem o calor do seu abraço que tantas vezes servira de escudo contra o mundo. A sociedade ao redor de Sabine, ocupada em administrar a escassez de farinha e em contar vitórias abstratas nos jornais, não tinha tempo para a agonia de uma mulher que perdera o seu norte. Quando ela saiu à rua, o telegrama ainda amassado em sua mão, encontrou a indiferença de um sistema que valorizava o mártir de bronze, mas ignorava a carne que sangrava. "Meus pêsames, Sabine", disse o padeiro, sem desviar os olhos da balança. "Ele morreu pela pátria. É uma honra. Honra." A palavra soava como um insulto. Não havia honra no frio de uma cova rasa ou no fato de que ela nunca mais sentiria a barba por fazer de Miguel roçando em seu pescoço nas manhãs de domingo. O grito dela morreu na garganta diante do conformismo da vila. Sabine sentiu a necessidade visceral de rasgar o ar, de gritar até que as pedras de Thornbridge rachassem. Mas o silêncio imposto era uma segunda morte para Miguel. Era uma tentativa de apagar o rastro do amor selvagem e quente que eles juraram preservar. Se você já sentiu que a sua dor foi tratada como um detalhe insignificante pela pressa do mundo, você entende o vácuo que se abriu sob os pés dela. Sabine via no olhar dos vizinhos a ordem silenciosa para que seguisse em frente, para que guardasse o luto em uma gaveta e voltasse ao trabalho. Mas como seguir em frente quando o mapa da sua vida fora queimado? A paixão ardente de Sabine pela memória do soldado agora manifestava-se em forma de uma revolta contida. É uma brasa que se recusava a apagar sob o balde de água fria do decoro social. Ela percebeu que, se não encontrasse a sua própria voz, Miguel desapareceria para sempre nas dobras da história, tornando-se apenas mais um número em um memorial de mármore frio, onde o nome dele seria apenas uma ranhura na pedra. Se Miguel não podia mais falar, se os seus lábios estavam agora selados pela terra estrangeira, ela falaria por ele. Ela lembraria a todos do homem que amava o gosto do vinho tinto, que assobiava fora do tom enquanto consertava a cerca e que a possuía com uma adoração que as medalhas nunca poderiam traduzir. Sabine jurou a si mesma, enquanto o sol se punha sobre a vila indiferente, que a memória do toque dele seria o seu estandarte. Se o mundo queria silêncio, ela daria a ele a música ensurdecedora de um amor que se recusava a ser enterrado. A solidão é um cadinho onde a alma é destilada até que reste apenas a essência mais pura. Um território vasto e perigoso, onde somos forçados a escutar os sussurros que a vida social abafa com mentiras burguesas e conveniências. No auge de seu isolamento, trancada na casa que ainda cheirava ao fumo do cachimbo de Miguel e ao couro de suas botas, Sabine percebeu que o silêncio entre eles fora, ironicamente, o que dera ao amor deles a sua textura mais sagrada. Era uma veneração silenciosa que nem a notícia da morte, nem o telegrama frio conseguiram estilhaçar. Movida por uma paixão ardente de resgate, ela abandonou as tarefas sem alma e as conversas vazias com as vizinhas e começou a escrever, não mais para o fronte, mas para a eternidade. No papel, e ela encontrou a voz que lhe fora negada pela burocracia do luto. A sua caneta tornou-se um instrumento de uma ressurreição mística, um bisturi que cortava o véu entre o mundo dos vivos e o das lembranças vívidas. Sabine não escrevia crônicas de guerra. Ela escrevia o corpo de Miguel. Ela devolvia a ele o seu nome,
o seu cheiro de suor e campo, e a forma exata como o seu sorriso de lado iluminava os cantos mais escuros daquela cozinha. Escrever foi o seu batismo de consciência, o momento em que deixou de ser uma vítima passiva do destino para se tornar a autora de sua própria redenção emocional. Ela sentia o calor subir pelo pescoço enquanto descrevia as noites de amor quente, o modo como Miguel desabotoava seu vestido com dedos trêmulos de desejo, a respiração dele falhando quando ele encontrava o caminho de sua nuca. A cada palavra era uma carícia que ela se permitia sentir novamente. Ela liberava as emoções através da tinta, sentindo que o peso do segredo e da dor sufocada desaparecia de seus ombros a cada parágrafo, permitindo-lhe respirar sem a asfixia da vergonha imposta pela vila. Sabine percebeu que o papel era o único território onde a guerra não podia entrar, o único lugar onde o toque de Miguel ainda era uma lei soberana. A paixão ardente que outrora habitara os seus sonhos fora transmutada em uma força tática de sobrevivência. Ela percebeu que o seu luto não era uma fraqueza, mas a semente de uma nova forma de poder. O poder de nomear o que dói para que a dor torne-se uma aliada na busca pela paz. Sabine transformara o seu diário no verdadeiro tratado de armistício de sua própria vida. É uma zona neutra onde ela e Miguel ainda podiam se encontrar sem a interferência dos canhões ou dos telegramas. Enquanto a tinta molhada brilhava sob a luz da lamparina, ela sentia que estava costurando a própria alma de volta ao corpo. Ela descrevia o sabor dos beijos dele, que sabiam a urgência de quem sabe que o tempo é um recurso finito, e a força dos braços dele que a faziam sentir-se a mulher mais protegida do mundo. O mistério de sua união estava atingindo o seu encerramento triunfante dentro das páginas de seu caderno, provando que o amor real sobrevive à fumaça das mentiras burocráticas e à poeira das estradas estrangeiras. Sabine não estava mais sozinha. Ela habitava um mundo construído por suas próprias memórias, um refúgio de pele e desejo que nenhuma autoridade militar poderia confiscar. Ela era, enfim, a dona de sua própria história e da imortalidade do homem que a amara. Muitas vezes, a verdadeira pátria de um coração ferido não é o solo onde ele nasceu, mas o lugar onde a sua dor encontra eco nos olhos de outros náufragos, transformando o exílio solitário em um reconhecimento coletivo de perdas compartilhadas. Sabine, movida por uma paixão ardente de propósito que agora transcendia as paredes de sua cozinha, decidiu que não poderia mais permitir que Thornbridge fosse o túmulo de sua vitalidade. Ela precisava de mais do que o silêncio das montanhas. Precisava da pulsação das multidões para saber se o seu luto era uma loucura ou uma heresia coletiva. Com uma mala pequena, onde as cartas de Miguel e o seu diário pesavam mais do que qualquer peça de roupa, ela abandonou o isolamento de sua pequena vila para viajar em direção à cidade grande. Ao chegar no centro urbano, Sabine foi atingida por uma sinfonia de caos e reconstrução. O ar ali não cheirava a alfazema e terra, mas ao fumo denso das fábricas que trabalhavam dia e noite para sustentar o esforço de guerra, e ao cheiro metálico de ferro e asfalto quente. O ritmo era febril, quase violento, mas foi no meio daquele turbilhão que ela percebeu que não estava sozinha em sua agonia. Ao caminhar pelas praças, ela via mulheres com o mesmo olhar de vigília, sentadas em bancos de ferro, observando os trens que chegavam com o fôlego suspenso. Havia milhares de Sabines, milhares de mulheres que guardavam o silêncio de homens reduzidos a notas de rodapé na história nacional, mas que, em segredo, ainda queimavam pelo toque proibido. A veneração silenciosa de Sabine, que na vila era vista como uma estranheza, transformou-se ali em uma espécie de ativismo emocional. Ela começou a frequentar os clubes de ajuda mútua, os galpões onde se costuravam uniformes e se trocavam notícias fragmentadas sobre o fronte. Em cada conversa, Sabine não falava de glória militar. Ela falava da humanidade visceral de Miguel. Ela descrevia a aspereza das mãos dele ao segurar o rosto dela, o modo como ele sussurrava promessas de um amor que desafiava a lógica da destruição, e o cheiro de suor e vida que emanava de sua pele após uma tarde sob o sol. Ao fazer isso, ela se tornou a defensora das órfãs do afeto, usando a sua própria perda como uma ferramenta de resgate
para ajudar outros a lidarem com a ferida que a sociedade insistia em ignorar. Sua paixão ardente por Miguel, e antes uma brasa interna que ameaçava consumi-la, fora plenificada pela sua entrega ao serviço do outro. Ela via nos rostos das companheiras o rastro de uma humanidade que os sistemas opressores tentaram apagar com decretos e racionamentos, mas que florescia como uma heresia invicta em cada lembrança de uma noite de amor quente antes da partida. O mistério daquela busca urbana selou o compromisso de Sabine com a integridade vocal da história. Ela percebeu que Thornbridge era apenas uma pequena parte de um silêncio global que precisava ser quebrado. Sabine não era mais apenas a viúva de Miguel. Ela era a ponte para essas vozes abafadas pela poeira das batalhas. O ambiente sensorial da cidade, o som dos bondes rangendo nos trilhos, o vapor das fábricas que imitava a neblina das manhãs com Miguel, e aí o gosto do café forte e amargo dos quiosques, mantinha seus sentidos em alerta máximo. Ela sentia que a cada passo que dava, estava trazendo Miguel para o centro da história, retirando-o da cova anônima e colocando-o na memória viva de uma nação. A paixão ardente por ele era o combustível que a impedia de desmoronar diante da vastidão da tragédia alheia. Ela estava preparando-se para o impacto definitivo das palavras que não foram ditas, subindo degraus imaginários com mãos que já não conheciam o medo. Apenas a urgência de quem sabe que a verdade é a única pátria que resta quando o mundo se desintegra. Sabine via nos olhos das mulheres que conhecia o reflexo de suas próprias noites em claro, onde o desejo e a saudade se fundiam em uma agonia quase doce. Ela contava como Miguel a puxava para perto. Era o calor do corpo dele sendo a única certeza em um mundo de incertezas, e como o sorriso dele era a luz que ela usava para atravessar a escuridão dos dias sem notícias. Essa partilha sensorial criava um laço inquebrável entre elas. Uma rede de resistência feita de lembranças táteis e olfativas que nenhum general poderia bombardear. Sabine estava, enfim, transformando o seu grito individual em uma sinfonia de reconhecimento, provando que a memória do amor é a resistência final contra a barbárie. O momento em que uma verdade represada por anos finalmente encontra a sua saída para o mundo oficial é um evento de uma sacralidade monumental, uma espécie de parto emocional que exige cada fibra do ser. Sabine, agora inserida no pulsar caótico da metrópole, começou a falar em eventos públicos, ou em pequenos auditórios improvisados e praças onde o cheiro de óleo de motor e fumaça de carvão pairava no ar. Ela não subia ao púlpito como uma política de palanque, mas como a testemunha ocular de uma paixão ardente que o tempo e a burocracia do ódio tentaram em vão extinguir. Ela contava a sua história e a de Miguel, desnudando a alma perante multidões de mulheres e homens feridos que buscavam na sua vulnerabilidade a absolvição por seus próprios medos acumulados durante os anos de cinzas e chumbo. As palavras que antes ficaram presas em seu peito, como fôlegos sequestrados pela indiferença, agora ecoavam pelas praças com a voltagem de uma ressurreição melódica. Sabine percebeu que as frases não ditas de Miguel, aquelas que nunca chegaram a manchar o papel, mas que foram gravadas na pele dela, estavam agora sendo pronunciadas através de suas ações. Ela descrevia para o público a textura da barba de Miguel roçando em seu pescoço nas madrugadas de inverno, o calor das mãos dele que pareciam moldar o seu corpo com uma adoração que nenhuma medalha de bronze poderia traduzir. Ela falava do suor compartilhado em noites de amor quente, onde o mundo lá fora, com seus canhões e generais, deixava de existir para dar lugar a um universo de pele e respiração ofegante. Foi em um desses eventos, em um salão de teto baixo e luz amarelada que cheirava a café fresco e papel impresso, que Sabine sentiu uma presença diferente na primeira fila. Um homem cujos ombros largos e postura firme pareciam carregar um peso silencioso, observava cada gesto dela com uma atenção que beirava a reverência. Ele se chamava Alexander, um engenheiro que trabalhava na reconstrução das ferrovias, e havia algo no modo como ele cruzava os braços que fazia o coração de Sabine tropeçar em um compasso esquecido. Ao final do discurso, enquanto ela organizava suas anotações com dedos ainda trêmulos pela exposição, Alexander aproximou-se.
A senhora fala dele como se ele estivesse na sala ao lado, disse ele, e a voz era grave, profunda, possuindo um timbre que vibrou no peito de Sabine de uma forma desconcertante. Muitos aqui tentam esquecer, mas a senhora faz o esquecimento parecer um crime. Sabine levantou os olhos e por um breve segundo, o mundo pareceu desacelerar. O cheiro de Alexander, uma mistura de tabaco, graxa de ferro e um perfume cítrico e limpo, invadiu seus sentidos, e evocando instantaneamente a memória do cheiro de Miguel após o trabalho. Não era o mesmo homem, mas a energia que emanava dele possuía uma masculinidade rústica e protetora que ela não sentia há eras. Alexander estendeu a mão para ajudá-la com os livros. E quando seus dedos roçaram nos dela, um choque térmico percorreu o braço de Sabine. A pele dele era quente, firme, e o toque despertou nela uma lembrança visceral de como Miguel a segurava pela cintura antes de um beijo longo. Ela agradeceu com um aceno de cabeça, sentindo o rosto esquentar, uma reação que ela julgava estar enterrada com o telegrama de morte. Alexander sorriu, um sorriso de canto de boca que era carregado de uma compreensão silenciosa, e permaneceu ao lado dela por mais tempo do que a etiqueta exigia. Havia uma tensão elétrica no ar, e numa curiosidade mútua que Sabine tentou reprimir, mas que florescia como uma heresia invicta. Alexander não tentou invadir o espaço dela com palavras vazias. Ele apenas habitou o silêncio ao seu lado, oferecendo uma presença sólida que parecia oferecer um descanso para a sentinela que ela fora por tanto tempo. Sabine percebeu que as frases não ditas de Miguel estavam encontrando uma nova forma de ressoar, não apenas no público, mas na sua própria percepção do presente. Alexander ofereceu-se para acompanhá-la até a estação, e enquanto caminhavam pelo asfalto úmido da cidade, o som dos seus passos em sincronia criava um ritmo que a fazia lembrar das caminhadas à beira-rio, em Thornbridge. Ela sentia o olhar dele sobre si, um olhar que não a via como uma viúva de guerra, mas como uma mulher vibrante e cheia de vida. E a paixão ardente que fluía de seus relatos estava agora começando a aquecer a sua própria realidade imediata. E pela primeira vez em anos, Sabine sentiu que o vácuo de Miguel estava sendo preenchido por uma nova espécie de gravidade. O ouvinte atento poderia perceber, entre a memória do passado e a solidez daquele homem ao seu lado, algo novo e perigoso estava começando a germinar sob o solo das cinzas. A continuidade de um grito não se mede apenas pelo seu volume momentâneo, mas pela profundidade com que ele penetra na consciência dos que ficam e pela forma como ele transforma a dor individual em uma frequência coletiva. À medida que Sabine prosseguia na sua jornada de redenção pelas ruas da metrópole, e a sua voz deixava de ser apenas o relato de uma perda pessoal para se tornar o hino de todos os que foram silenciados pela indiferença social e pelo peso das medalhas de mármore. Ela não falava mais em nome de um único soldado. Ela falava em nome de todas as vidas cujos nomes não constavam nos memoriais oficiais. Homens que foram amados intensamente e cujos cheiros e toques ainda assombravam as casas de suas mulheres. A paixão ardente de Sabine pela verdade era agora a ferramenta que restaurava a integridade de milhares de existências anônimas. Ela via na veneração silenciosa do público a semente de um novo mundo, onde a transparência do coração e a memória do desejo seriam mais valorizadas do que o brilho oco das condecorações militares. O eco de sua dor era a música que limpava os ouvidos de uma civilização exausta de mentiras, Neo oferecendo o bálsamo da honestidade visceral como a única medicina capaz de cicatrizar as feridas abertas de uma nação. Ao ensinar o mundo a ouvir, ela estava devolvendo a Miguel a pátria que ele tanto buscara no meio da fumaça, mas também estava sutilmente permitindo-se sentir o calor do presente. Alexander tornara-se uma figura constante na periferia de suas apresentações. Ele era o homem que trazia um copo d'água quando a voz dela falhava após descrever as noites de amor quente com Miguel. Era ele quem segurava o casaco dela com uma firmeza silenciosa enquanto ela falava para centenas de pessoas. A proximidade entre eles estava se intensificando, carregada por uma tensão que Sabine já não conseguia ignorar. Alexander possuía um modo de olhá-la que não era de piedade,
mas de uma curiosidade voraz e respeitosa. Nele parecia enxergar a mulher vibrante por trás da oradora, a pele que desejava o toque por trás das palavras de luto. Certa noite, após um evento especialmente exaustivo, Alexander a levou para jantar em uma pequena taverna que cheirava a madeira defumada e vinho tinto encorpado. A luz das velas criava sombras que dançavam nas paredes, e por um momento, Sabine sentiu-se transportada de volta àquela última madrugada com Miguel. Alexander serviu o vinho com uma precisão que a fez observar suas mãos. Eram mãos grandes, com veias saltadas e cicatrizes de quem trabalhava com o ferro e com a terra. Sabine sentiu um aperto no baixo ventre, uma lembrança carnal de como mãos parecidas com aquelas haviam percorrido o seu corpo sob os lençóis de linho. Você se entrega tanto a essas histórias, Sabine, e que às vezes temo que você se esqueça de que ainda está aqui, entre nós, comentou Alexander, a voz grave vibrando contra o cristal da taça. Ele inclinou-se para a frente e o cheiro de tabaco e o frescor da noite que emanavam dele envolveram-na como um abraço invisível. Eu estou aqui, Alexander, respondeu ela, a voz um sussurro carregado de uma honestidade que a assustou. Mas parte de mim sempre estará aguardando aquela estação de trem. Alexander não recuou. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas não a tocou imediatamente. Ele esperou, permitindo que o calor de sua palma fosse sentido por Sabine. A eletricidade entre eles era quase palpável, um convite silencioso para que ela saísse do museu de lembranças e entrasse na arena da vida novamente. Quando ela finalmente permitiu que seus dedos encontrassem os dele, o toque de Alexander não foi suave, foi firme e possessivo, lembrando-a da força de Miguel. Havia algo no modo como ele apertava sua mão que dizia: eu entendo o seu passado, mas eu estou aqui, agora. Sabine sentiu um conflito interno dilacerante. Ao mesmo tempo que a memória de Miguel a mantinha fiel ao luto, a presença física de Alexander a despertava para uma fome de vida que ela julgava estar morta. Ela olhou para Alexander e, por um segundo, viu nele o mesmo fogo que Miguel possuía, a mesma integridade rústica que a fizera arder em 1943. O ouvinte atento, observando a cena através da penumbra da taverna, saberia que a paixão ardente de Sabine estava prestes a cruzar uma nova fronteira. O pacto de silêncio com o passado estava sendo desafiado pelo fôlego urgente do presente. O círculo de sua solidão estava sendo rompido por um homem que não tinha medo de sua dor, mas que desejava ardentemente o calor que ainda restava nela. A verdadeira liberdade de um sobrevivente não reside no esquecimento da ferida, nem no congelamento eterno de um amor que já não respira, mas na coragem herética de integrá-lo em uma nova biografia, permitindo que a luz do passado ilumine o rosto de quem caminha ao seu lado agora. Sabine, ao ver o mundo finalmente ouvir o seu relato, começou o seu processo final de reconciliação. Ela percebeu que não precisava mais gritar para ser notada ou para manter Miguel vivo. O silêncio agora fora povoado por nomes e por uma paz que só a verdade absoluta e o toque compartilhado podem proporcionar. E a paixão ardente que a queimara durante as décadas de abnegação fora convertida em uma aceitação serena, uma entrega mística ao aqui e ao agora. Naquela noite final, após o jantar na taverna, Alexander a acompanhou até a porta de sua nova residência. O ar da cidade estava carregado com o cheiro de chuva iminente, aquele perfume de terra molhada que sempre a levava de volta aos campos de Thornbridge. Eles pararam sob o arco da entrada, a luz de um poste de ferro criando uma aura dourada ao redor de Alexander. Ele não se despediu com um aceno protocolar. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Sabine de uma forma que a fez prender a respiração, o coração batendo com a mesma urgência febril das madrugadas de 1943. Sabine, sussurrou ele, e o som do seu nome na voz dele possuía uma textura áspera que a fez estremecer. E eu não quero ser apenas um ouvinte de suas histórias. Eu quero que você sinta que o fogo de que você fala, ele ainda está em você. Alexander levou a mão ao rosto dela, e o toque de sua palma calejada contra a bochecha de Sabine foi como um rastilho de pólvora. O calor da pele dele,
o cheiro de tabaco misturado à umidade da noite e a força com que ele a segurava eram espelhos quase perfeitos da masculinidade de Miguel. Sabine fechou os olhos e, por um instante transcendental, as fronteiras entre o passado e o presente se dissolveram. Ela não sentia que estava traindo Miguel. Ela sentia que estava honrando o desejo de vida que ele depositara nela antes de partir. Ao abrir os olhos, ela viu Alexander, mas sentiu a alma de Miguel sorrindo através daquela nova oportunidade de fôlego. Ela encurtou a distância. O beijo de Alexander foi profundo, urgente e carregado de uma fome de vida que Sabine não experimentava há eras. Tinha o gosto do vinho tinto e da promessa de um novo amanhecer. As mãos dele desceram pelas costas dela, apertando sua cintura com a mesma possessividade rústica que Miguel usava para lembrá-la de que ela era dele. Sabine sentiu o próprio corpo despertar, cada nervo respondendo àquele chamado carnal, a paixão ardente de sua juventude sendo planificada pelo toque sólido e presente de um homem que não tinha medo de sua história. Ela percebeu que o adeus de Miguel fora apenas o prólogo de uma sinfonia de reconhecimento que agora encontrava seu ápice nos braços de Alexander. A reconciliação foi o seu verdadeiro casamento com a vida. Que Sabine entendeu que a maior justiça que se pode fazer a um sentimento exilado é permitir que ele se torne o hino invisível de uma nova geração. Ela não via mais a guerra como um monstro que levara tudo, mas como a fornalha onde sua humanidade e sua capacidade de amar foram forjadas e temperadas. A veneração silenciosa que mantivera pela memória de Miguel fora substituída por uma paz mineral, uma certeza de que o amor é uma energia que não morre, apenas troca de forma. Sua história e a de Miguel agora seriam lidas em escolas e memoriais, mas ela a viveria no calor dos lençóis com Alexander, no toque das mãos que reconstruíam ferrovias e corações. Ela morreu para a viúva que fora e renasceu como a mulher que teve a audácia de pronunciar as palavras que ficaram presas na garganta do tempo. E Sabine partiu daquele momento sabendo que Miguel já não estava perdido na plataforma de sua consciência, mas habitando o memorial da humanidade invicta. Eles amaram o mundo num tempo de ódio, e ela continuaria amando Alexander como um ato de resistência final. O mistério do último grito fora traduzido em paz absoluta, resgatando a paixão da montanha do esquecimento. O círculo, enfim, se fechou no calor de um abraço que unia 2 séculos e uma única e eterna verdade. O desejo de vida é a única heresia que realmente salva a alma do dilúvio de sombras. O silêncio que agora nos envolve não é o vazio da ausência, mas a plenitude de uma memória que se recusou a apagar. Se a jornada de Sabine, entre o fogo de Miguel e o despertar com Alexander, tocou as fibras do seu próprio coração, saiba que este é um espaço dedicado a todos os que acreditam que o amor é a única força capaz de atravessar séculos e silêncios. Não permita que as suas próprias histórias fiquem presas na garganta do tempo. Ao permanecer conosco, você se torna parte desta rede de resistência emocional, garantindo que nenhum fôlego seja esquecido e que nenhum adeus seja definitivo. Que a coragem de Sabine inspire você a encontrar beleza e vida, mesmo onde o mundo insiste em colocar cinzas. Onde quer que você esteja, que o seu silêncio seja sempre povoado por nomes, toques e pela paz de quem sabe que a verdade, por fim, sempre encontra o caminho de casa. Até o próximo encontro, aqui, no Voz do Silêncio.